Olha, é o seguinte, os crimes cibernéticos têm sido cada vez mais comuns, a exemplo de invasão de sites e os chamados fake news, não é verdade? É essencial, inclusive, tomarmos alguns cuidados para não virarmos vítimas. Tem que ter muito cuidado mesmo, inclusive na hora de você compartilhar certas informações, porque você também acaba contribuindo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero ao vivo a repórter Candice Matos. Cadê ela, Candice? Que está exatamente no Departamento de Defraudações com a delegada Rosana Freitas. Fala! Podemos dizer assim, papitinha. Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Vou fazer o parêntese de que foi divertidíssimo ver vocês dois aí, viu, nessa placa, nessa confusão do plástico bolha. Olha, vamos falar de coisa séria. Vamos falar desse crime que está no nosso dia a dia, que está nas nossas mãos e a gente, de repente, não sabe, porque diariamente, na verdade, minuto a minuto, a gente está com a internet em mãos através dos celulares, a gente está em frente ao computador com a internet, então o tempo inteiro a gente está em contato com esse mundo virtual e que é bastante perigoso. A última é essa história do fake news, e a doutora Rosana Freitas, que está aqui do meu lado, ela que é a delegada titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, vai poder conversar com a gente sobre isso. Qual o perigo desse tipo de crime? Fake news é um crime? Como é que as pessoas podem fazer para impedir ou até mesmo denunciar? Então, sim, é possível que uma fake news ela venha a se configurar num crime. Quando, por exemplo, ela fizer uma acusação falsa de um crime, atribuir um crime a uma pessoa, ou um fato que seja ofensivo à sua honra e que não seja verdadeiro, por exemplo. Então, nós temos aí, estamos diante de um período eleitoral e as fake news, elas têm sido disseminadas, né, constantemente para influenciar, por exemplo, os eleitores nesse processo, durante esse processo, como sendo disseminados boatos, por exemplo, a respeito de candidatos, boatos que muitas vezes não são verdadeiros e, como eu disse, quando essas informações elas trouxerem para o destinatário da mensagem uma informação, um dado que não seja real, que atribua a prática de um crime que não aconteceu, um fato que seja ofensivo à honra dessa pessoa, tanto quem criou aquela notícia, quanto quem disseminou, ou seja, repassou, compartilhou, essas pessoas podem vir a ser responsabilizadas criminalmente e civilmente, ou seja, serem obrigadas também, além de responderem a um processo criminal, a efetuarem, por exemplo, o pagamento de uma indenização por danos morais. E aí vem aquela pergunta que eu tenho e que, de repente, o telespectador também tem, como é que a polícia consegue chegar a essa pessoa, quem criou, ou as pessoas que compartilharam? Porque hoje em dia, a gente pega uma notícia no celular e rapidamente sai compartilhando em grupos que têm dezenas, centenas de pessoas. Então, inicialmente, para que a polícia possa trabalhar, é importante a questão do print, né? Que aquela pessoa que se sentir vítima de uma notícia falsa, ela traga à polícia um print de quem fez o compartilhamento, a divulgação daquela informação. A partir dali, nós tentaremos, através das técnicas investigativas, identificar, por exemplo, qual foi o perfil ou qual foi o titular daquele número de uma rede social, por exemplo, do WhatsApp, para assim essa pessoa ser identificada, ser chamada na delegacia e responder a um procedimento criminal. Existem muitos casos aqui registrados ou não? As pessoas ainda ficam receosas, não têm o hábito, não sabem que um simples print pode constituir uma prova? Não, na verdade, os casos são recorrentes, né? As pessoas têm buscado a delegacia e, como eu falei, esses casos têm sido incrementados agora com o período eleitoral.
Isso, esse período é muito complicado. A gente fica sem saber em que acreditar. Um dia desse fomos surpreendidos, por exemplo, com a notícia de uma morte de um político, é muito conhecido aqui no nosso estado, de Nossa Senhora do Socorro, e foi uma correria até identificar a pessoa, os familiares acharem ele e perceberem que ele não tinha morrido, foi um transtorno muito grande. Como é que a gente pode proceder agora nesse período eleitoral? A gente está cheio de restrições, a gente sabe que existe uma normatização através do Tribunal Regional Eleitoral, mas na prática, no dia a dia, como é que a gente pode combater? O que é que a gente tem que ficar atento? Então, na verdade, é importante que as pessoas tenham uma consciência de não repassar, não compartilhar essas mensagens sem checar antes a fonte. Porque é muito comum, como você falou, a gente recebe rapidamente, a gente pega aquela informação e transmite para vários grupos dos quais fazemos parte, sem a gente observar se realmente aquela informação é verdadeira, ela corresponde à verdade. Então, assim, existem algumas formas, existem fontes de pesquisa na própria internet, que quando a gente coloca aquela informação, já vem uma contra-informação dando sinais de que aquilo ali é falso. Então, assim, se a pessoa não quer ter o trabalho de verificar a veracidade daquela informação ou não, simplesmente não repasse, não compartilhe, porque aí você já vai, pelo menos, deixar de contribuir com a prática do crime e evitar que você venha a ser responsabilizado por aquela prática criminosa. Para servir de alerta para as pessoas, que tipo de penalidade é que essas pessoas podem ter? A senhora falou em pena, mas a gente não estipulou para que as pessoas tenham conhecimento. Além de um processo, porque existe o inquérito, a senhora apresenta o inquérito, pode virar uma ação judicial, pode haver ganho de causa, dinheiro a ser pago, mas criminalmente, o que é que pode acontecer? Então, por exemplo, nós temos casos comuns de, vamos supor, dois vizinhos que tiveram uma discussão e aí um fica com raiva do outro, ele pega a foto da pessoa com quem ele discutiu e põe na internet fazendo uma acusação, por exemplo, dizendo que ele é um traficante da região. Isso se configura numa calúnia. A calúnia tem uma pena máxima de 2 anos e ela pode ser aumentada até 1/3 quando ela se der por um meio que facilite a divulgação, que a internet é um meio que facilita a divulgação. Então, tanto quem criou aquela notícia falsa para prejudicar o vizinho, quanto todas as pessoas que receberam aquela informação e não tiveram o cuidado de checar se era verdadeira ou falsa e compartilharam, podem vir a ser responsabilizadas com uma pena, como eu falei, que vai variar aí 2 anos com um acréscimo, por exemplo, de 1/3. Doutora Rosana, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos importantes, ainda mais agora. Fica aí o alerta, né? Ninguém quer cair nesse crime, ninguém quer pagar tanto tempo com essa pena de anos de prisão por causa de uma coisa que de repente pode ser evitada. Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice. Eu gostei muito desse quadro, Conversa com Candice. Gostei. Vamos pensar um pouco mais sobre ele, viu? Gostei mesmo, viu? Olha, quero lembrar o seguinte, aquilo que eu falei. Não compartilhe informação que você não saiba a fonte. Nem tudo que se lê na internet corresponde à verdade. Você compartilhando as fake news, você compartilha para exatamente disseminar essa informação falsa e ainda tenha certeza, está cometendo um crime, viu? Cuidado com isso. Por isso que é importante você confiar nas fontes. Sites que tenham uma fonte fidedigna, fiel. Emissoras que tenham responsabilidade. Fique atento a tudo isso, tá bom?